Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. O Brasil vem batendo recordes de exportação de carne bovina e a China segue como principal destino. As vendas para o país asiático permaneceram em alta em janeiro e movimentaram mais de 650 milhões de dólares. Em geral, aqui no Brasil, o abate de gado cresceu mais de 13% no quarto trimestre do ano passado, segundo dados preliminares do IBGE. Neste ano, começou gerando mais de US$ 1 bilhão em receita. Diante deste cenário, como fica o preço da carne bovina aqui no mercado interno? Será que o churrasco vai ter preço mais salgado daqui para frente? Cabe no orçamento? O professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo, Daniel Vargas, diz que a situação pode ser boa para o consumidor, para a economia, nem tanto. A China, ao estabelecer uma cota, cria uma corrida. Quem chegar primeiro ocupa o espaço, o outro vai pagar mais caro. Então, a tendência é que todos eles queiram se acelerar para não ser prejudicado. O que cria um impasse para o governo, que agora discute a possibilidade de tentar estabelecer dentro do Brasil uma espécie de governança, estabelecendo cotas internas, um rateio entre os exportadores, para que não haja uma espécie de pressão autofágica aqui dentro, né? Os grandes ocupando espaço, o pequeno fica fora, quem chega primeiro leva tudo, o outro não leva. Isso gera uma série de efeitos colaterais sobre a economia. Por outro lado, quando o Estado entra para controlar comércio, a experiência não costuma ser das melhores, só ver o que aconteceu na Argentina no passado. É sempre importante lembrar, de tudo que a gente produz de carne, 70% é para o consumo interno. Então esse problema chinês e os seus impactos diz respeito a esse 30%, que não é nem de longe relevante, muito importante para nós. Para o nosso consumidor, qual é a mensagem? No curto prazo, talvez no médio prazo, a mensagem é positiva. Uma parte disso vai entrar aqui em casa, o preço da carne no supermercado tende a cair. Para o consumidor, pode ser bom, o preço da carne tende a cair. Mas para os produtores rurais lá na fazenda, comprimem a sua margem. Como eles são grandes empregadores, estão alocados em praticamente todo o território nacional, a gente pode ver uma espécie de sentimento de perda, de crise, se espalhando no interior. E o mesmo cenário se repete em relação à carne suína. A exportação foi recorde no primeiro mês do ano. As exportações brasileiras de carne suína atingiram um recorde histórico para janeiro, apontam os pesquisadores do CPEA. Embora os embarques tenham recuado frente a dezembro, o setor registrou o maior volume já exportado para o mês. Dados da SECEX, analisados pelo CPEA, mostram que o Brasil embarcou 115 mil toneladas em janeiro. O volume ficou 15% abaixo de dezembro, quando o país exportou 136 mil toneladas. Além disso, essa foi a maior retração mensal para o período desde 2022. Ainda assim, o resultado superou em 10% o volume de janeiro de 2025. Naquele mês, o Brasil havia embarcado 104 mil toneladas de carne suína. Com isso, janeiro de 2026 registrou o maior volume da série histórica, que começou em 1997. A exportação de suínos começa o ano com um novo recorde. E a Associação Brasileira de Proteína Animal tem mais o que comemorar, viu? O mês de janeiro também bateu recorde nas exportações de ovos e de frango. O presidente da associação, Ricardo Santin, falou com a gente sobre o bom momento deste mercado para o Brasil. 2025 fechou positivamente para as três proteínas, especialmente nas aves. Enfrentamos o primeiro caso de influenza aviária, mas terminamos o ano crescendo 0,6% nas exportações. Crescemos na disponibilidade do mercado interno 2%. Na suinocultura, cresceu 9% as exportações e no setor de ovos, 116%. Ou seja, foi um ano positivo e o ano que marcou que o Brasil mostrou ao mundo que ele está pronto para enfrentar, inclusive, desafios como a influenza aviária. Ou seja, ele pode chegar, mas não se espalha. Isso deu garantia para os nossos mais de 150 países compradores do frango e do ovo brasileiro que o Brasil está pronto. Não só do ovo, do frango, mas também da genética, pronto para enfrentar esses desafios, controlar e ajudar na segurança alimentar global. No mês de janeiro, nós tivemos 459 mil toneladas exportadas de carne de frango, mais de 874 milhões de dólares. O crescimento foi de 3,6% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Ou seja, está mostrando que o mundo está muito demandante. Aliás, era o que acontecia no primeiro quadrimestre de 2025. Crescia 9% em volume e 12% em receita. Essa demanda agora ela ficou maior ainda. Infelizmente, para os nossos países compradores, em muitos deles,
a influenza aviária atacando os plantéis, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Isso faz com que o Brasil tenha mais, digamos assim, apelo para garantir a segurança alimentar dos países parceiros. Ou seja, se os nossos concorrentes, que são Europa, Estados Unidos e Tailândia, 2 deles, os maiores, estão com menor exportação, o Brasil é chamado e a prova está que nesse primeiro mês do ano, a gente começa o ano positivamente com Emirados, com África do Sul, com Arábia Saudita, com Japão, crescendo nas importações do Brasil. Temos uma capacidade instalada que tem uma determinada elasticidade que nos permite, sim, crescer moderadamente a nossa produção e atender aquela demanda superior que está acontecendo nesse ano. Ou seja, a gente colocando um pouquinho mais de peso nas aves, melhorando um pouco o alojamento, mas mantendo a densidade que é preconizada pelas normas de bem-estar animal, a gente consegue produzir mais e atender o mercado. Ou seja, o Brasil está também fazendo um movimento, e aqui a gente tem uma parceria com a ANFEAS, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Equipamentos de Aves, Avicultura e Suinocultura, onde a gente está inserindo cada vez mais tecnologia, Kelly. As nossas granjas estão cada vez mais tecnificadas, elas têm mais inserção de, inclusive, inteligência artificial, de informações. Isso faz com que você tenha mais produtividade. Você tem a mesma granja, o mesmo tamanho, a mesma densidade de aves, mas elas produzem mais carne. Isso faz com que você consiga atender esse fluxo maior que deve acontecer durante o ano de 2026. A gente já fechou o ano passado, 2025, com 116% de crescimento na exportação. Mas agora, no primeiro mês do ano, a gente exportou 3.076 toneladas de ovos, que cresce 30,9%, 31%, com 6 milhões de dólares de receita. Para destinos sem os Estados Unidos. Ou seja, se eu olhar em janeiro, quem comprou mais do Brasil foi o Emirados Árabes Unidos, que comprou 1.000 toneladas, o Japão, que cresceu 267% com relação ao mesmo período do ano passado, o Chile e o México, que todos cresceram e mostram que está, sim, havendo agora no setor de postura comercial a cultura exportadora. No ano passado a gente fechou com um crescimento de 10% nas exportações de suína, mas agora, no ano de janeiro de 2026, já crescemos 9,7%. 116 mil toneladas com receita de 270 milhões de dólares. E a receita cresceu 13%, Kelly, ou seja, cresce mais a receita e a demanda. Há muita demanda, porque as pessoas estão consumindo mais e pagando mais. Os principais compradores, naturalmente, nesse ano, continua a Filipinas como principal comprador, com 37 mil toneladas, 90% de crescimento, mas também Japão, China, Hong Kong, Chile, Singapura, Uruguai, mostrando que a proteína suína valeu o investimento que foi feito ao longo da história, fazendo com que o Brasil, no ano de 2025, fechasse como o terceiro maior exportador mundial, Kelly. Nós ganhamos uma posição, nós éramos o quarto maior, a gente ultrapassou o Canadá. Agora a gente é o terceiro maior exportador mundial, quarto maior produtor, e muito importante para que a gente ajude na manutenção da segurança alimentar do brasileiro e colabore com os demais países que são exportadores do Brasil. A gente espera que o ano continue nessa toada, digamos assim, porque a gente tem uma estabilidade em relação a custos. Eu tenho aqui um preço do milho, preço do farelo de soja que estão estáveis e uma safra muito positiva no nosso país, que tudo começa com o plantio do agricultor e da agricultora plantando os grãos que vão se transformar em proteína animal. A gente agrega 4 vezes o valor do grão. Então, em vez de exportar só grão, a gente exporta carne e agrega 4 vezes o valor. Então, 2026 promete ter um ano de bom desempenho na avicultura, na suinocultura e na avicultura de postura. A desvalorização do café ganhou força em fevereiro. O motivo está na estimativa de safra recorde. Dados do CPEA confirmam o movimento de baixa nos preços até janeiro. O clima favorável pressionava as cotações. As chuvas em bons volumes beneficiaram regiões produtoras importantes. Agora, novas estimativas ampliam o cenário de recuo. A Conab indica possível colheita recorde no Brasil. O volume pode superar a produção histórica de 2020 e 2021. Essa projeção reforça ainda mais a queda dos valores. Os pesquisadores do CPEA avaliam os impactos do cenário. Eles afirmam que a oferta maior pode recompor estoques.
No entanto, o aumento não deve gerar excedentes expressivos. Nos últimos anos, oferta e demanda permaneceram muito ajustadas. Em alguns períodos, a relação foi até negativa. Esse desequilíbrio comprometeu os estoques globais de café. Diante das baixas, os produtores reduzem a participação no mercado. Eles seguram o produto e evitam novas vendas. Com isso, as negociações ficam praticamente paralisadas. Ao mesmo tempo, exportadores enfrentam dificuldades no mercado spot. A baixa disponibilidade dificulta a formação de lotes. O mercado segue atento às próximas estimativas oficiais e os agentes acompanham o clima e a evolução da safra. Já para os cafés especiais, a notícia é boa, viu? Um projeto da Associação Brasileira de Cafés Especiais levou 24 empresários do setor para a Feira Mundial 2026 em Dubai. A ação rendeu a possibilidade de negócios imediatos e futuros. As ações comerciais dos empresários brasileiros nos Emirados Árabes e a participação na World of Coffee podem gerar até 254 milhões de dólares ao país. A missão comercial realizada em janeiro rendeu 58 milhões de dólares presencialmente e a projeção para mais 196 milhões de dólares ao longo dos próximos 12 meses. Se confirmado, o total da iniciativa representará um crescimento de 33% na comparação com os mais de 191 milhões de dólares obtidos em 2025. No evento, o Brasil apresentou a diversidade e a qualidade sensorial da produção dos cafés especiais do país e ressaltou os processos de certificação, reforçando a rastreabilidade e a transparência do setor brasileiro de cafés especiais. O projeto nacional tem a intenção de fortalecer a imagem do país como origem confiável e de qualidade, além de gerar oportunidades para produtores de diferentes perfis. É uma feira importante, um mercado importante que vem abrindo novas possibilidades para o café especial brasileiro. Nessa edição, também tivemos uma importante missão comercial e técnica, com a oportunidade de visitar os principais players, cafeterias, torrefações no mercado do Oriente Médio, entendendo mais profundamente a oferta e a demanda para que as empresas brasileiras e os produtores brasileiros pudessem conduzir melhores negócios. E deu certo. São mais de 25% em resultado financeiro e mais de 15% no número de contatos realizados. E contatos realizados com todo o Oriente Médio e Leste Europeu, não se restringindo apenas a Dubai ou aos Emirados Árabes. Um sucesso da parceria entre a Apex Brasil e a BSA, levando a nação do café para o mundo. O agronegócio brasileiro atingiu 28,58 milhões de trabalhadores no terceiro trimestre de 2025. O resultado representa um aumento de 2%, ou de quase 569 mil pessoas, frente ao mesmo período de 2024, conforme indicam pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Este é o maior contingente registrado para um trimestre, considerando toda a série histórica que começou em 2012. No mercado de trabalho brasileiro, a mesma comparação mostra avanço de 1,3%, equivalente a aproximadamente 1,37 milhão de trabalhadores. Diante disso, a participação do setor agro no total de ocupações do Brasil atingiu 26,35% no terceiro trimestre de 2025, acima dos 26,15% registrado no mesmo período do ano anterior. Os produtores rurais do interior de São Paulo investem no sistema de consórcio entre banana e cacau. A estratégia consiste no plantio das duas culturas na mesma área, o que garante melhores condições de manejo e também favorece o desenvolvimento do cacau, que ainda está em fase de implantação no território paulista. A propriedade, que antes era destinada à pastagem e a outros cultivos, como de seringueira, hoje divide espaço com a plantação de banana em consórcio com o cacau. A banana, ela tem duas vantagens para nós. Primeiro, ela fornece a sombra da banana sobre o cacau, ela fornece um ambiente com conforto térmico para crescer, para a muda crescer e se desenvolver melhor. O cacau, a muda é mais sensível ao sol e também principalmente ao vento. E o segundo ponto
A banana, por 3 anos ela vai ficar aqui, a renda dela vai ajudar a pagar todos os custos da implantação do cacau, é o que está acontecendo. Distribuídas em uma área de 4 hectares, as plantas de cacau, fruto originário da região amazônica, ainda estão em fase de desenvolvimento e apresentam diferentes variações de espécies e cultivares. Aqui na propriedade, né, Amadeu, vocês decidiram plantar 3 tipos de cacau. Quais são eles? Explica pra gente. Por orientação da CAT, nós plantamos a CCN 51, que é um clone equatoriano, a PS 1319, que vem da Bahia, Porto Seguro, e a CPEC 2002, que é também da Bahia. Esses clones que nós plantamos são os mais produtivos e os mais indicados aqui para a região nossa. A produção no sistema de consórcio começou aqui na fazenda no ano passado. Atualmente, a área conta com mais de 3.000 pés de cacau e mais de 4.000 de banana. Mas para isso dar certo, as culturas são cultivadas em espaçamento de 2,5 metros, como a gente consegue ver, por 3,5 de largura. Um modelo que tem favorecido o desenvolvimento das plantas e também o aproveitamento do solo. É algo muito interessante para o produtor rural, né? Porque ele consegue agregar valor, ele tem 2 culturas em produção e especificamente para a cultura do cacau, é interessante ter uma cultura com porte um pouco maior, em que promove, né, e auxilia no desenvolvimento dessa planta. É uma planta que exige um sombreamento parcial e com isso a cultura da banana tem favorecido muito o desenvolvimento inicial da cultura do cacau. Lembrando que após 2 anos ou no máximo 3 anos, a cultura da banana é retirada do sistema e fica somente a cultura do cacau. Apesar de serem temporárias na propriedade, as bananeiras desempenham um papel fundamental no sistema de sombreamento ao cacau. Além disso, elas também contribuem economicamente, já que possuem boa aceitação no mercado. A gente entrega aí 350, 400 caixas por semana no mercado. Mas com o cacau, nem tudo são flores no campo. O especialista ressalta que para o sistema de consórcio ser bem-sucedido, existem desafios a serem superados, como as condições climáticas. E os estados produtores de cacau no Brasil, Bahia, Pará, que são os líderes, né, de produção, têm características próprias, né? Então nós precisamos desenvolver estratégias desde o plantio, a condução e até mesmo a comercialização. O cultivo do cacau já é uma realidade no estado de São Paulo, com cerca de 600 hectares plantados em todo o território paulista. Na propriedade, o cenário também é positivo. Com a redução gradativa da produção de banana, a expectativa é que em até 3 anos a produção comercial do cacau se aflore. O preço do cacau ele é pago para o produtor com base no preço que está sendo negociado na Bolsa de Nova York, na Bolsa com cacau em Nova York. É com base nisso. Então é mais seguro para nós, para o produtor. Então não ficar sujeito a essas condições aqui regionais, sobe e desce. Então a gente está sempre, o preço é sempre ligado ao mercado internacional. A gente fala agora do trigo. Os preços seguem firmes no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. A gente explica agora os motivos. Os valores são impulsionados por menores estoques e pelos bons volumes exportados, segundo os pesquisadores do CPEA. No entanto, os avanços são limitados pelas desvalorizações do dólar frente ao real e dos contratos nas bolsas norte-americanas. Quanto aos derivados, os preços do farelo seguem em alta, influenciados pelo aquecimento da demanda, especialmente por parte do setor pecuário. Já para a farinha, as cotações continuaram em queda, pressionadas pela menor demanda doméstica. No fronte externo, dados da CSEX mostram que em janeiro foram exportadas 370.600 toneladas de trigo, sendo praticamente todo o volume do Rio Grande do Sul. Do lado das importações, chegaram aos portos brasileiros 504.200 toneladas de trigo no mês passado. A colheita de laranja da safra 2025-26 entrou na reta final. Veja agora a estimativa de produção.
O Fundecitrus divulgou nova estimativa e manteve projeção próxima à anterior, publicada em dezembro. O Cinturão Citrícola de São Paulo e do Triângulo Sudoeste Mineiro deve colher 292,6 milhões de caixas de 40,8 quilos. A nova projeção aponta leve recuo de 0,7% frente ao relatório anterior. Por outro lado, o volume estimado supera em 26,7% a safra 2024-25. O ajuste negativo reflete mudanças nas estimativas das variedades tardias, entre elas a Valência, a Folha Murcha e a Natal. Enquanto a safra 2025-26 entra na fase final, o mercado já observa a próxima temporada. Os agentes consultados pelo CPEA voltam a atenção ao desenvolvimento da safra 2026-27. O clima recente pode favorecer as lavouras neste momento do ciclo. Dezembro registrou temperaturas mais elevadas em boa parte das regiões produtoras. Em seguida, janeiro teve aumento das chuvas depois da metade do mês. E fevereiro apresentou alto índice pluviométrico em várias áreas. Mesmo assim, produtores e analistas ainda enfrentam incertezas sobre o potencial produtivo. As regiões exibem grande variação nas condições de carga e no desenvolvimento das plantas. E o calor intenso pode prejudicar os pomares nos próximos meses. Pasto ou confinamento, a forma de engordar o gado pode fazer a diferença na hora que o pecuarista faz as contas. Mas outros fatores, como espaço na propriedade e mão de obra, também têm peso na decisão. O rebanho bovino goiano alcançou a marca de 22.884.000 cabeças no primeiro semestre de 2025, segundo dados apurados pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. O levantamento foi no meio do ano passado, durante a primeira etapa obrigatória da declaração de rebanho, com informações fornecidas diretamente pelos pecuaristas por meio do Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás, o SIDAGO. Esses números colocam o nosso estado como o terceiro no ranking de criação de gado no Brasil. O município com maior rebanho bovino do estado é Nova Crixás, com 797.000 cabeças, seguido por São Miguel do Araguaia e Porangatu. E se antes a criação do gado ficava apenas no sistema de pastagem, agora a realidade é outra. Goiás tem se destacado pela quantidade de confinamentos de gado, que é um sistema intensivo de criação, onde os animais são alojados em áreas restritas como piquetes e recebem alimentação e água no coxo, garantindo dieta balanceada e alto ganho de peso. O Fernando é zootecnista e explica sobre o sistema de engorda em confinamento. Se ele deixar os animais que não sair nas águas a pasto, passar seca com suplementação, perdendo peso, ele inviabiliza o processo dele. Então o boitel e o confinamento foram criados para isso, para que ele acabe em confinamento e não deixe o animal perdendo desempenho a pasto. Qual o período aí para a engorda, para a finalização do animal, para mandar para o abate? E a via de regra, são animais fêmeas de entre 9 e 10 arrobas, que saem com 14, 15 arrobas, em período de 75 a 80 dias, e animais machos, em torno de 14, 13 arrobas entrando, e saindo com 22, 23, 24 arrobas para o abate. No espaço menor, é possível confinar mais animais e, com isso, gerir melhor a alimentação balanceada do rebanho. E, de acordo com o Fernando, criar gado destinado ao abate em sistema de confinamento é rentável, viu? Se você se prepara, se você compra os alimentos, que é basicamente cereais, milho, sorgo, torta de algodão, casca de soja, se você se programa e compra na hora boa, você consegue fazer uma arroba produzida muito econômica, com rendimentos aí de 4, 5% ao mês no confinamento. O objetivo principal aqui no confinamento é a terminação rápida, ou seja, a engorda do bovino com alto rendimento de carcaça e qualidade da carne. Aqui descobrimos curiosidades sobre a alimentação. Neste confinamento, por exemplo, não é oferecida dieta com volumoso ou silagem. Tudo vai na ração. Chama dieta total. Ela traz todos os elementos que o animal precisa, energia, proteína e fibras. Então a gente não fica refém da produção de volumoso, que é uma estratégia cara, imprecisa, que muitas vezes o produtor não tem habilidade
com a agricultura. Nos confinamentos, a busca por eficiência está diretamente ligada à redução de custos operacionais e à otimização da mão de obra, que anda escassa no campo. E é justamente por isso que as dietas com maior concentração de matéria seca e melhor conversão alimentar têm possibilitado a diminuição do volume de trato, a simplificação do manejo e ganhos mais consistentes de carcaça. Esse confinamento também funciona como boitel. Muitos desses animais estão aqui nesse sistema. Fala pra gente, Fernando, o que é o sistema de boitel? É o produtor que não quer ter o trabalho de fazer ou não tem o alimento próximo à casa, né? O cara está no Pará, está no norte do Goiás, Piauí. Nós recebemos animais do Brasil inteiro, Leonardo. E às vezes ele está longe do alimento, do cereal, ele manda para o boitel e a gente faz a engorda dos animais dele. E para o pecuarista que ainda tem dúvida sobre os avanços na engorda e finalização dos bovinos, existe até o planejamento de quanto o criador irá gastar com alimentação, medicação e hospedagem no confinamento. Ou seja, tudo vai para a planilha. E na época de mandar o animal para o frigorífico, o preço que será pago já está travado. Se for melhor para o pecuarista, a gente fecha. É vantajoso? É vantajoso para os dois lados. A cultura da pimenta está se tornando cada vez mais comum na paisagem rural em Goiás. A produção vem crescendo e cada vez mais garantindo renda, principalmente para a agricultura familiar. O Fagner tem uma propriedade rural no município de Uruana, a 160 quilômetros de Goiânia. A cidade é conhecida como a capital da melancia, mas nas terras do Fagner, a principal atividade é a produção de pimentas. Ele tem uma área cultivada de 45 mil pés de pimenta em 6 hectares. Por semana, ele consegue colher até 2 toneladas desse fruto. Um ciclo mais pequeno, né? Ela começa a produzir com aproximadamente 80 dias pós-plantada, né? E ela dá entre 3 a 4 colheitas, né? E aí assim a gente encerra o ciclo dela, né? Toda para colher o ano inteiro? Isso. Dá para colher praticamente o ano todo. A adubação para garantir que as pimenteiras produzam o ano inteiro é feita diretamente no pé da planta ou através da fertirrigação. Nesta área, o Fagner plantou pimentas das variedades Cumari, que é essa amarelinha, e também a Malaguetão. E o interessante é que o trabalho aqui na lavoura é todo manual. Apesar das pimenteiras serem pequenas, elas produzem bem. E o agricultor garante que está há 6 anos trabalhando com pimentas e a rentabilidade é boa aqui na roça. A Cumari hoje na roça, ela está saindo em torno aí de R$14, né? R$14 o quilo? Isso. Então a gente não pode reclamar, tá um preço razoavelmente bom, né? Então dá para trabalhar dessa forma. Hoje, a maior dificuldade que a gente enfrenta é a mão de obra, né? Mão de obra. E não está tendo. Aqui também encontramos uma pimenta muito usada na indústria de molhos e conservas, a jalapeno, ou jalapeño em português, que tem origem do México e que ganhou o paladar dos brasileiros. Olhando assim, é um fruto diferente do que estamos acostumados. A pimenta jalapeño começou a ser cultivada no Brasil na década de 1990, com expansão aí pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Essa aqui é a da variedade Ouro Vermelho, mas a Embrapa pesquisou e desenvolveu uma outra variedade, a BRS Saracura, que foi amplamente divulgada aí e distribuída para o Brasil todo. Ele não é uma planta muito alta e não tem uma robustez lateral expressiva, né? Então, assim, a galhada dele segue o caule principal, né? Seguindo a altura aí de 40 a 50 centímetros, né? Os frutos, né, eles começam primeiro da base para depois ir na folhada mais alta. Goiás tem se consolidado como o cinturão vermelho do Brasil. O estado, já reconhecido pela força nos grãos e na pecuária, encontrou na produção de pimentas uma fonte estratégica de renda e agregação de valor. E grande parte da produção vem da agricultura familiar. E isso movimenta a economia. E o governo, identificado também com as potencialidades do cultivo desse produto, tem buscado incentivar toda essa cadeia produtiva, por se tratar de uma cadeia produtiva extremamente apropriada, principalmente para pequenas propriedades rurais, para propriedades rurais da agricultura familiar, por se tratar de um produto de altíssimo valor agregado. De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, municípios como Uruana, Anápolis, Leopoldo de Bulhões e Cristalina tornaram-se referências de um setor que une a tradição da agricultura familiar
a precisão da agroindústria moderna. O Diogo é gerente de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria alimentícia. Quando o assunto é pimenta, ele conhece como ninguém. E de acordo com o Diogo, a pimenta jalapeño tem um potencial e diferencial grande. O sensorial dela é o diferencial, né? E a alta produtividade, porque hoje um pé de pimenta desse, ele pode, com o manejo correto, ele pode chegar a produzir até 2,5 kg de pimenta. A robustez dela, né, facilita no manejo, na colheita, né? Isso aí a gente consegue alta produtividade por causa disso. Ela é uma pimenta assim que perde muito rápido, né? Principalmente nesse período chuvoso. Então sim, ela tem que estar próximo da indústria para poder ter o processamento mais rápido possível. E lembra do Fagner? Então, ele diz não se arrepender em momento nenhum de trabalhar com pimentas. O produtor só não pensa em expandir a área cultivada agora, devido à falta de mão de obra no campo, já que aqui tudo é manual. A gente está trabalhando com a quantidade de plantas que a gente consegue ter mão de obra para colher, né? Não adianta a gente plantar muito e depois a gente perder a mercadoria na roça, né? Porque por falta da mão de obra, né? A chuvarada de fevereiro acende um alerta para o produtor de hortaliças. Água demais pode prejudicar a plantação e isso exige cuidados especiais por parte do agricultor para evitar prejuízo. Na produção de hortaliças, o tempo é curto, o ciclo é rápido e a dependência do clima é diária. Basta uma sequência de chuvas fortes para o solo ficar encharcado, o que causa o apodrecimento das raízes e aumento das doenças fúngicas e bacterianas. Na Ceasa de Uberlândia, quem vive da horta sente na pele. O Luciano produz há 40 anos. O produtor de hortaliças vai ficar complicado de agora para frente. Aparecem muitos tipos de doenças que não tinha antigamente. Uns anos atrás se plantava folhagem, era muito bom, mas hoje, se a pessoa não tiver um pouquinho de paciência e sabedoria, não vai não. A chuva muda o ritmo da lavoura e muda também o valor do produto. No box do seu Darcy, a cabeça de alface e o coentro são vendidos a R$ 4,00. Ele comercializa um pouco mais caro porque o produtor investiu na hidroponia. Foi a forma que encontrou de lidar com o tempo de cheia e tem dado certo. É porque a mercadoria fica escassa, né? Então aí a gente consegue um preço melhor e uma venda melhor também. E quando a chuva dá uma trégua, vem esse mormaço, um calor abafado. E com a instabilidade do tempo e o mercado que cobra, o produtor precisa encontrar alternativas. E muitas vezes a solução não vem de fora, vem da observação da própria natureza. O Elivan cultiva hortaliças há 8 anos. Devido à escassez de mão de obra, hoje ele faz tudo sozinho. Como a cultura requer muitos cuidados, ele acabou optando por apostar em outra também, a bananicultura. Para aproveitar o espaço, ele plantou as bananeiras entre os canteiros, o que acabou ajudando a proteger um pouco as hortaliças. Quando há sol, as folhas largas das bananeiras oferecem sombra a elas. E quando há chuva, as bananeiras que gostam de água ajudam a drenar o solo. Mas mesmo assim, tudo em excesso causa algum problema, porque, por exemplo, essa época de alta umidade causa um problema que a gente chama de cigatoca amarela, que é uma doença fúngica nas folhas. Então, assim, a gente tem que estar sempre entrando com controle, porque a alta umidade, muita chuva causa esse fungo nas bananeiras. Mas não dá para depender só disso. São várias estratégias. Recentemente, o Elivan investiu em cerca de R$ 5.000 em um caminhão de esterco e utiliza dessa forma, fazendo uma espécie de cama. Esse método tem basicamente a mesma intenção que o uso do mulch, mas com a chamada cama de galinha, o produtor tem mais liberdade para manusear e acelerar a produção se necessário. Eu jogo, sempre faço uma camada de cama de frango, né? E essa camada depois a gente molha por um certo período, mas agora por esse período chuvoso a própria chuva se encarrega dessa parte, porque senão ela vem queimar também a muda. A muda a gente já traz ela do viveiro já, né?
pronta no ponto de pôr na terra, e quando você põe na terra é só você fazer a molhação adequada, né, para que ela venha dar um fruto e um resultado bacana. O Elivan produz cerca de 60 dúzias de cheiro verde por semana e 400 peças de alface e couve. Parte é repassada para escolas da região e a outra é comercializada na feira por aproximadamente R$ 3,00 a unidade. Segundo o CEAPA, nessa época é esperado uma redução de até 30% na oferta de hortaliças na região. Eu faço o que eu posso, né? Eu uso plástico no canteiro. Aí, mas não deixa de faltar alguma verdura, igual a couve, que sempre é difícil também. Então, a gente faz o que pode. Mesmo com todas as dificuldades, o produtor não desiste da cultura. Porque se de um lado o clima reduz a produtividade, do outro, a menor oferta eleva os preços e garante uma rentabilidade que mantém a atividade de pé. Entre perdas e adaptações, seguir na horta ainda é uma escolha viável para quem conhece a terra e vive dela. A minha preocupação maior é daqui 5, 6 anos, porque a geração que está vindo não tem a mesma expectativa e não tem a mesma visão que a gente tem, que é de acreditar que a terra, você trabalhando, você investindo, ela te dá o sustento e o resultado conforme o seu esforço. Uma ferrovia com 50 quilômetros em Mato Grosso do Sul vai ajudar a escoar a produção da maior indústria de celulose do mundo. O projeto vai viabilizar o transporte até o Porto de Santos. O lançamento da ferrovia do projeto Sucuriú, na cidade de Inocência, marca um novo momento para a logística de Mato Grosso do Sul. O ramal vai ligar a fábrica da Arauco à malha ferroviária nacional, permitindo que a produção de celulose siga direto até o Porto de Santos. A obra será viabilizada por meio de leilão, dentro do novo marco regulatório das ferrovias. O país vai colocar 3 bilhões de reais para revigorar essa linha, o governo do Brasil, a União. Os concorrentes ganham o direito de fazer a ferrovia quem exigir o menor aporte público. O leilão é assim. Cada um coloca, o governo topa colocar 3, quem colocar 2.500, 2.200, quem exigir o menor aporte, vence. E isso vai garantir que a ferrovia seja reconstruída e ela vai ser uma rota da celulose, que passa em Ribas, passa em Três Lagoas, se conecta depois com a malha paulista, muito importante para o estado. Para além do investimento, a ferrovia também simboliza a retomada de um modal que fez parte da história de Mato Grosso do Sul. Então, assim, a malha oeste, ela é não só fundamental para o atual estágio de desenvolvimento do estado, mas ela traz ao sul mato-grossense, da minha idade para cima, Simone, um sentimento de retomada do desenvolvimento. Esse estado foi construído em cima de ferrovia. O avanço do projeto põe fim ao atraso histórico de infraestrutura no estado. Na década de 90, a imprensa batia muito e nós discutíamos que com o sucateamento da ferrovia, o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul perdia muito. Nós perdemos a capacidade de escoar a produção, porque tínhamos rodovias sem duplicação e tínhamos perdido ferrovias. De lá para cá tem 3 décadas. A expectativa em torno do projeto Sucuriú vai além dos trilhos. A implantação da nova ferrovia deve impactar diretamente na economia da região, com geração de novos empregos e o fortalecimento no escoamento da celulose aqui no estado. Porque é muito importante a logística. O Brasil tem tudo. Tem terra, tem espaço, tem chuva, tem sol, mas fica longe do porto. 1.050 quilômetros. Fundamental para o Brasil desenvolver a infraestrutura, desenvolver a logística para que seja muito mais competitivo. A ferrovia representa mais do que um investimento logístico. Ela marca uma mudança na identidade econômica de Mato Grosso do Sul. O projeto passa a integrar um sistema maior de transporte no estado, conectando estradas, hidrovias e novas rotas de exportação.
A ferrovia, ela chega lá, hoje, num sítio de produção de minério gigantesco, vai a 14 milhões de toneladas, que está saindo pela hidrovia. Novos portos lá em Corumbá. Mas a malha oeste funcionando, abre-se um novo canal de logística também para o minério que vem de Corumbá e outros produtos. E vai conectar com a rota rodoviária bioceânica, que vem de Porto Murtinho. Então a gente cria um modal, acima de tudo, uma integração de modais logísticos, que é o que eu falei, daqui a 10 anos esse estado é outro. Um sistema de produção que concilia o cultivo de frutas com a preservação do meio ambiente. No Maranhão, o agricultor se dedica a uma agrofloresta. Este modelo imita a dinâmica da natureza, recuperando o solo e conservando a biodiversidade. A frente da chácara não mostra, mas o que está por trás dela vem transformando e se tornando em exemplo de fortalecimento de produção por meio da agrofloresta. Diferentes culturas dividem o mesmo solo, fortalecendo o sistema e o preservando. São frutas e legumes que dele é tirado. Começou com uma experiência que eu tive, na zona da Mata Pernambucana, em Abreu e Lima, em Pernambuco. Eu conheci, através de uns amigos, um sistema agroflorestal lá. Fiquei absolutamente impressionado, absolutamente impressionado com a beleza, com a fartura, com a abundância, com o equilíbrio daquele sistema, sem práticas predatórias, sem fogo, sem veneno, e com viabilidade econômica. Uma área de mais ou menos meio hectare localizada na zona rural de Timon, no quintal de uma casa. O objetivo, a sustentabilidade da família. O incrível é que começou há 1 ano, mas a quantidade e a qualidade já impressiona. Entramos aqui onde era mata bruta, terra degradada, muito unha de gato, e a gente resolveu, vamos tirar só o que é necessário tirar para a gente implantar as culturas que a gente quer de imediato e vamos respeitar a mata nativa. Mamão, caju, cana, macaxeira, batata doce e outros. Mas uma das que se destacam é a banana. A banana é um espetáculo, A banana é absolutamente impressionante, porque ela foi o carro-chefe do sistema, ela que deu a maior parte dessa matéria orgânica que tem aqui, além da mata que a gente retirou fazendo o manejo no início, Então a banana é realmente algo impressionante. Para o engenheiro agrônomo Calil Luz, a cultura, através da agrofloresta, é um sistema de autossustentabilidade, com a maior qualidade aos alimentos produzidos. A gente está imitando a natureza. Quando a gente imita a natureza, o que acontece? A gente aumenta a matéria orgânica do solo, a gente aumenta a quantidade de micro-organismos no solo, a gente aumenta a quantidade de nutrientes. Então, o sistema florestal bem manejado, com o tempo, a tendência dele é só produzir mais. A necessidade de cavalos confortáveis para longas jornadas de trabalho nas fazendas norte-americanas acabou desenvolvendo técnicas para competições. O hipismo western reúne modalidades que destacam beleza natural e a suavidade dos movimentos e também mostram manobras precisas e de alta performance. O universo do hipismo western vai muito além da competição. Ele carrega história, técnica e tradição. 2 modalidades se destacam nesse cenário: o Western Pleasure e a Rédeas, provas que exigem precisão, elegância e uma sintonia perfeita entre cavalo e cavaleiro. As 2 modalidades vieram dos Estados Unidos e nasceram da necessidade prática de avaliar cavalos confortáveis e confiáveis para longas jornadas de trabalho nas fazendas do oeste americano. Com o tempo, essas práticas se transformaram em modalidades competitivas regulamentadas. Enquanto o Western Pleasure valoriza o prazer de cavalgar, com movimentos suaves e comportamento calmo, na Rédeas, os movimentos são mais técnicos e conhecidos como um verdadeiro balé equestre. São 2 modalidades muito boas e interessantes para o cavalo no modo western, pois uma complementa a outra, porque uma digamos que seja a base da outra, de rédeas. Porque no Western Pleasure a gente faz passo, trote, galope e recuo, e sempre numa cadência, numa limpeza de manobra, de passo, muito confortável para quem está vendo. E rédeas tem spin, controle de velocidade, troca de mão e esbarro e rollback. Onde também tem que ser muito prazeroso para o juiz, para quem está vendo, para o público, e com bastante grau de dificuldade, com bastante conforto e velocidade e finesse. A cabeça baixa do cavalo é um dos sinais observados pelos juízes.
e demonstra relaxamento, confiança e conexão com o cavaleiro. Movimentos que exigem técnica, controle e muita sintonia. Tem que ser prazeroso, o cavalo tem que estar na movimentação bem confortável para o cavaleiro, e o cavalo também tem que estar demonstrando para o juiz que ele está fazendo confortável aquelas manobras que ele está executando, e para assim conseguir uma boa qualidade e um bom julgamento. Além da competição, o hipismo Éster também contribui diretamente para a valorização genética e comercial dos cavalos. Escolher bem os cruzamentos ajuda a formar animais mais preparados para o trabalho e para as competições. Mas cada cavalo é único. A genética é muito importante porque facilita no treinamento, que auxilia principalmente vendo comportamento, vendo qualidade de manobra e por aí vai, para poder conseguir tirar o melhor do cavalo. A preparação dos animais exige tempo, disciplina e atenção aos detalhes. Os treinos são planejados de forma gradual, respeitando o condicionamento físico de cada animal. O Potro do Futuro ele é uma prova justamente para todos eles terem a mesma chance de tempo de treinamento e correrem na mesma idade, né? As outras dali para frente, cada um corre na sua idade. Então, digamos assim que eles vão ter um ano de para treinar para o Potro do Futuro de Western Pleasure e 2 anos para o de rédeas. Isso varia muito entre um animal e outro, né? A facilidade para a manobra, a genética, a movimentação, tudo isso. O crescimento do hipismo Éster no país também se reflete no aumento das competições realizadas no Brasil. Eventos que atraem cada vez mais competidores e fortalecem a modalidade. No caso do Western Pleasure, há muitos anos atrás, vamos falar aí há 20, 30 anos atrás, era uma modalidade que tinha muito competidor, muito mesmo. Depois foi caindo e agora nos últimos anos, graças a Deus, a gente vem conseguindo resgatar isso, né? São poucas provas no ano ainda, tem as provas do Núcleo Paulista de Western Pleasure, que são 3 provas no ano, e 3 provas da ABQM, que seria Congresso Nacional e Potro do Futuro. Então são essas provas que a gente tem. A modalidade vem novamente retomando e crescendo. Produtores rurais da colônia japonesa de Mombuca, em Guatapará, no interior de São Paulo, se dedicam à produção de pitaia. A cultura da fruta é fonte de renda para as famílias e abastece os mercados da capital do estado e também de outras regiões. A época da colheita vai de dezembro até maio. A mão de obra em Mombuca, na cidade de Guatapará, é formada quase toda por moradores da colônia japonesa. O estudante de psicologia, Gabriel, garante renda extra, principalmente na colheita de frutas. A lixia só dá uma vez no ano, então aproveitei e fui na lixia. Agora está tendo a época da pitaia, muito da pitaia, então a gente está aqui colhendo pitaia. O trabalho com a pitaia se concentra entre os meses de janeiro e maio. A polinização ocorre durante a noite, que é o único período em que as flores abrem. A gente pega um pincelzinho, dá uma pincelada no néctar e fica pincelando. Depois disso é só deixar fazer o resto. A planta faz o resto, no caso. A gente só dá um impulso só, para poder ajudar ela. E aí a flor se transforma no fruto. Sim, se a gente não passar o néctar, acaba virando só uma flor mesmo. Passa um tempo e o fruto se desenvolve. É importante colher no ponto certo de amadurecimento e ter cuidados para não se machucar. A gente tem que, primeiramente, cortar no lugar certo, senão, se a gente cortar no lugar errado, acaba desvalorizando a fruta. Então, e também a gente precisa usar a luva, né? Geralmente a gente utiliza para não poder machucar a mão, e esses protetores aqui. Diferente de outras frutas, a pitaia tem uma média anual de colheita que chega a 15 quilos por pé ao ano. Mas para ter essa boa produção, é importante ter alguns cuidados. A planta precisa de muita água e adubo. Neste último ciclo, o custo nesta propriedade rural com insumos e irrigação foi de R$ 5.000 por hectare. A pitaia ela necessita muito de adubação e irrigação pelo fato dela ser super produtiva, né? Como ela produz, tem muita floração no período de dezembro a maio. Então a produção dela, comparando com as outras frutas, é muito grande. Massuhiro cultiva pitaia há 18 anos na região. Tudo começou a partir de um conhecido da colônia. Foi um conhecido japonês de um amigo nosso que trouxe a muda do Japão e essa família aumentou pouco a pouco
essas mudas, né? E aí o meu pai foi lá e pegou um pouquinho e foi aumentando mais ainda, né? Hoje a família tem 3 hectares de plantação com 1.000 pés da fruta por hectare. Metade da produção vai para São Paulo e a outra parte fica para distribuição na Ceagesp de Ribeirão Preto. A pitaia é conhecida como fruta do dragão por causa da casca escamosa, que é nativa de cactos adaptados a climas áridos na América Central. Rica em antioxidantes, fortalece a imunidade, melhora a digestão, além de controlar o açúcar no sangue e a saúde do coração. Hidrata e é boa para dietas. As variedades com polpas branca, roxa e amarela são as mais cultivadas. O consumo de pitaia aumentou na última década e a expectativa é de um maior crescimento para os próximos anos. Bom para o consumidor, mas nem tanto para os agricultores. A maior oferta deve provocar a queda no preço e diminuir a rentabilidade do cultivo. Isso é bom para os consumidores, né? Consumidores fica feliz, né? A gente que é produtor, o preço vai baixar, mas o importante é o consumidor ficar feliz, né? Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!